Fala, povo de Deus, graça e paz em Jesus. Continuando aqui em nossa segunda parte de nossa terceira aula, homilética introdução à hermenêutica, onde nós estamos aqui na continuidade falando sobre princípios básicos da exegese, ok? Aí eu botei aqui o terceiro ponto aqui. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É um negócio assim fora de sério. Inclusive essa aqui faz parte da regra áurea da exegese, ok? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Este princípio vem da Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com um sentido mais difícil e mais obscuro, né? Nós podemos abrir um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, para ver a definição, um comentário bíblico, para tentar entender ali. Mas o primeiro princípio, se você conhece Bíblia, é claro. Se você não conhece, não adianta. Você vai ter que procurar enciclopédia, comentário. Se você conhece a palavra de Deus, você vai saber achar, ok? Por exemplo, aquela passagem do Antigo Testamento, que Jacó vai passando o val de Jaboque, né? Passa a sua família, passa a fazenda toda, né? O seu gado, e fica por último para passar. De repente diz a Bíblia que parou diante dele um homem ou um varão, né? E se lhe opondo, e os dois começam uma luta ali corporal que adentra a noite adentro, vai noite adentro, e ela só vai terminar quando para o dia. Em nenhum momento no texto bíblico vem escrito que aquele homem ele era um anjo da presença do Senhor. Não. Em nenhum momento o texto ali vem falando. Agora, mais à frente, quando você vai lendo outras passagens da Bíblia, vai citando sobre Jacó e falando que ele lutou com o anjo do Senhor. Entendeu? Lutou ali com Deus. Inclusive deixar claro, esse negócio de que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, foi porque Deus deixou ele vivo, tá? Porque a luta ali não foi uma luta muito tranquila para Jacó não, tá? Aquele negócio de que Jacó aí queria atravessar o val e o cidadão não saiu da frente, Jacó, homem muito brabo, gosta de briga, tal, né? Então entrou no corpo a corpo com o cidadão. Eu acho que Jacó ficava suando lá, e vamos. O cidadão ficava assim, né? Ser angelical, né? Maior tranquilidade. Quando começou a amanhecer o dia, cidadão, né, o ser angelical, o anjo da presença do Senhor, olhou para Jacó e falou: rapaz, está amanhecendo o dia, eu vou embora. Não terminei ainda não, tô na briga contigo ainda. Jacó morrendo lá, né? Tô na briga contigo ainda. Não, me solta que eu vou embora. E Jacó tá lá. Por último, né? Não fale que é heresia, tá? Por último, tivemos aquele golpe, né? Aquele golpe ninja. O cidadão vai lá com 2 dedinhos lá e toca na coxa de Jacó.
toca ali na perna e Jacó fica coxo na hora, agarra no cidadão para não cair no chão. O cidadão olha para ele, ó, você pode me soltar aí e tal. Aí mudou o negócio, não é mais briga não. Ó, eu não te solto se antes você não me abençoar. Entendeu? Jacó reconheceu que não era qualquer pessoa que estava lutando ali, não. Então o cidadão o abençoou. Entenderam bem? Aí depois seguiu o rumo, né? Mas olhando o texto ali onde está escrito, não está escrito que é anjo do Senhor, um homem, um varão. Mas quando você... Ah tá, tem o bendito subtítulo, né? Você pega a Bíblia na mão e lá está o bendito... Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Lá está o bendito subtítulo. É aquela parte que vem escrito em negrito na Bíblia. Entendeu? É igual você pegar 2 Reis, capítulo 2, vem lá escrito lá. Na Arque, versão Arque, Almeida Revista e Corrigida. Elias é levado ao céu em um carro de fogo. Não pregue ou ensine baseado em subtítulo, aquela parte em negrito. Não é inspirado por Deus, foi posto ali pela Sociedade Bíblica do Brasil ou qualquer outra editora para nossa orientação somente. E às vezes a orientação do que está escrito está equivocado, entendeu? Então o que acontece? Se você ler o texto lá de 2 Reis, capítulo 2, você vai ver que Elias ele foi arrebatado em um redemoinho. O Senhor levou, e 2 vezes fala que foi em um redemoinho, que Deus iria arrebatar em redemoinho e no acontecimento é redemoinho, acabou. Entendeu? Então só conversando, vai olhar a Bíblia, vai ler Bíblia, alma, pelo amor de Deus, lê a palavra. Então vamos lá, continuando. O ponto 4. Jamais... Sim, eu botei aqui a analogia da fé, mas eu vou falar para vocês. Jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamadas pelo teólogo Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. A problemática, várias seitas, e tem gente evangélica também, que pega texto isolado da Bíblia para tentar ensinar a sua visão, a sua doutrina. Não, a Bíblia é totalmente harmoniosa, ok? Se não há harmonia, pare o que você está fazendo. Tem que haver harmonia. Não, mas eu já tenho a minha ideia pré-concebida. Esquece a tua ideia pré-concebida. Tem que ter harmonia na Bíblia. E não faça a doutrina bíblica com versículo isolado. É feio. As doutrinas bíblicas têm base no contexto da Bíblia, certo? Tá certo, quando você abre um estudo sobre o pecado, vai logo no versículo-chave, entendeu? Porém, é importante ler o contexto. Tem essa regra um pouquinho mais à frente, entendeu? Nada de versículo isolado. O pessoal parece testemunho de Jeová, versículo isolado. 5. Sempre tem em vista o contexto. Olha aí a situação, né? Lê o que está escrito antes e o que vem depois, para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Lê o texto junto com o contexto, para não criar um pretexto. Pretexto é o caminho para a heresia. Texto com o contexto. Então procure sempre
sempre lê o texto com o contexto. Não, mas a minha pregação vai ser baseada naquele versículo. Você já leu o contexto? Tem certeza? É igual aquela passagem bíblica do profeta Isaías, que fala que Deus está dando uma burdoada lá de profecia em cima da Babilônia, uma maldição de Deus em cima da Babilônia. E Deus fala que ia bater tanto neles que eles ficariam mais raros do que o ouro de Ofir, de tanto que Deus ia bater neles por causa do pecado. Você leu o contexto? Você analisou? Ou você está fazendo um hino baseado em texto isolado, sem olhar contexto algum? Está errado, irmãos. Vamos fazer a coisa certa. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Ponto 6. Primeiro procurar o sentido literal. A menos que as evidências demonstrem que este é figurativo. Vamos lá. Se nós tivéssemos que escolher hoje, digamos que alguém fosse dado para nós somente duas opções. Ou a Bíblia é literal, ou a Bíblia é figurativa, alegórica. Ou é toda literal ou é toda alegórica. Não tem como ser toda literal nem toda alegórica, porque ele tem texto literal, alegórico, simbólico. Tem várias figuras de linguagem. Mas vamos lá. Se tivesse só essas duas opções, literal e alegórica, qual que você escolheria? Resposta certa: literal. Ok? A partir do momento que você fala que a Bíblia ela é alegórica, isso aí eu ensinei em sala de aula, estou só repetindo aqui, entendeu? Você está falando o seguinte, que todo esse conteúdo da Bíblia não tem valor. Você está falando que a criação é uma farsa, é uma história da carochinha. Você está falando que as profecias sobre Jesus é a história de carochinha. Você está falando que o ministério de Jesus, seu ministério, morte, ressurreição, é história. Você está falando que as palavras de Paulo também é história para boi dormir. Entendeu? Esperança vindoura também não serve, não presta, não existe. Isso se você falar que a Bíblia ela é alegórica, coisa de teólogo liberal. Entendeu? Porém, a Bíblia, se você tivesse que decidir, você falaria o seguinte: literal. Certo? Mas aqui nós temos texto literal, texto alegórico ou figurativo, para ser bem interpretada. Certo? Vamos lá. Então, primeiro procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurativo. Ponto 7. Lê o texto em todas as traduções mais verossímeis. Terra. Lê o texto em todas as traduções mais verossímeis. Né? A palavra verossímil significa plausível, coerente, admissível. Certo? Então, vê as traduções da Bíblia. Existem várias traduções da Bíblia, versões das Escrituras. Faça a leitura nas versões mais verossímeis, plausível, coerente, admissível. 8.
O trabalho de interpretação é científico e espiritual também. Entendeu? Aí eu botei aqui na minha anotação o seguinte: o trabalho de interpretação é científico e espiritual. Por isso, deve ser feito com isenção de ânimo e tentando se desprender de qualquer preconceito. Qualquer preconceito. Vamos botar preconceito. Eu já tenho uma ideia preconcebida. Eu já tenho uma interpretação preconcebida. Então você não presta, não serve para interpretar a palavra de Deus. Se você tem uma ideia preconcebida, que não está baseada nos princípios básicos da exegese, não vai prestar. A palavra de Deus não é como eu quero, é como a palavra de Deus se expressa. Ok? Não é como eu quero, é como a Bíblia fala. E acabou. Certo? Vamos lá. Fazer algumas perguntas, é o 9, relacionadas com a passagem. Fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quem escreveu? Quando e onde foi escrito? Qual o tema ou a razão principal do escritor? A quem se dirigiu o escritor? A que povo, a que pessoa? Entendeu? Então é importante, irmãos, você fazer perguntas para o texto. É uma das regras. E obter respostas, analisar, procurar as respostas direitinho, certo? E o 10, feita a exegese, caso se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado. Você fez a exegese e o resultado contraria princípios e doutrinas bíblicas, põe de lado. Não negocie com a verdade. Junte-se com a verdade. Não negocie com a exatidão. Junte-se com a exatidão das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos parar por aqui e continuamos. Vamos entrar aí em figuras de linguagem no texto bíblico. O Senhor abençoe a todos grandemente. Amém? A paz.